Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao capítulo número 7. Uma igreja sobrenatural. O que a alma é em nosso corpo, o Espírito Santo é no corpo de Cristo, que é a igreja. Agostinho. Aposto que você concorda comigo que um grupo de líderes talentosos e carismáticos é capaz de reunir uma multidão. Encontre a equipe criativa certa, os músicos certos e os oradores certos e você conseguirá fazer qualquer igreja crescer. Não precisa ser uma igreja cristã. O fato é que, mesmo sem fazer uma opção consciente pela dependência do Espírito Santo, podemos realizar muita coisa. Embora, sem o Espírito, nem mesmo conseguiríamos respirar. Mas estou falando sobre uma dependência consciente e deliberada. Estou querendo dizer que uma multidão cada vez maior e cheia de energia não é necessariamente uma evidência da obra do Espírito Santo. Todos nós temos nossos talentos e nossas inclinações naturais, coisas para as quais temos o dom. É claro, a realidade é que esses dons também são, em última análise, concedidos por Deus. Tenho amigos que são artistas talentosos e adoro vê-los pintando ou desenhando. Aqueles que têm uma sensibilidade maior para a arte ficam espantados com os belos trabalhos que esses artistas produzem. Outros são bons no relacionamento com pessoas e podem trabalhar com facilidade em uma variedade de empregos que exigem tal habilidade. Há ainda outros que sabem como vender coisas, não importa de que produto se trate. E alguns possuem a habilidade necessária para tocar uma igreja decente. Faz algum tempo, perguntei aos membros de minha igreja, durante um culto, se eles achavam que eu poderia vender seguros e ser bem-sucedido nessa profissão. Fiz isso porque sei que algumas de minhas habilidades naturais estão relacionadas com a interação social e com a comunicação. O fato é que todos nós nos identificamos naturalmente com determinados empregos. Por ter sido criado como sou, poderia ser um vendedor de seguros, se recebesse pelo menos um pouquinho de treinamento. E também sou capaz de tocar uma igreja razoavelmente adequada por conta própria. Mas quem quer ou precisa disso? Não quero que meu currículo esteja desvinculado do Espírito Santo. Quero que as pessoas olhem para a minha vida e saibam que eu não poderia fazer isso por esforço próprio. Quero viver de tal maneira que a vinda do Espírito seja um imperativo para mim. Que, se ele não me acompanhar, eu esteja ferrado. Talvez eu não devesse usar esta palavra aqui. Mas é como eu me sinto, de verdade, a respeito dessa questão. Houve um tempo em que eu ficava entusiasmado quando uma multidão aparecia para ouvir minha pregação. Mas esses dias já ficaram para trás. Agora desejo, do fundo da alma, que o Espírito de Deus faça coisas que eu sei que não provém de mim e que não podem ser falsificadas ou justificadas pela razão humana. Não acredito que Deus queira que eu ou qualquer um de seus filhos viva de um modo que faça sentido para o mundo e que eu sei que posso administrar. Creio que Ele está me convocando e a cada um de nós a depender dele para viver. Viver de uma maneira que não pode ser clonada ou forjada. Ele deseja que caminhemos em sintonia com seu espírito e não
que dependamos somente dos talentos e dos conhecimentos brutos que nos concedeu. No entanto, em vez de viver dessa forma, criamos um leque de igrejas que não dependem do Espírito. Toda uma cultura de cristãos que não são discípulos. Um novo grupo de seguidores que não seguem. Se tudo o que Deus precisasse fosse de figuras sem rosto para encher as igrejas, então estaríamos nos saindo muito bem. A maioria das pessoas se sentiria bem confiante. Contudo, ter um bom orador, realizar um culto breve e envolvente, dispor de um bom local para reunião e qualquer outra coisa que possamos adicionar a essa receita não são suficientes para determinar a qualidade ou o sucesso de uma igreja. Deus quer que sua noiva, a igreja formada por aqueles que clamam por seu nome, seja bem mais do que isso. Ele não está interessado em números. Ele se importa muito mais com a fidelidade, não com o tamanho de sua noiva. Ele se importa com o amor que as pessoas têm por ele. E mesmo que eu seja capaz de juntar as pessoas dentro de um templo ou de um auditório contando piadas ou usando efeitos visuais, resta o fato de que não posso convencê-las a se tornar loucas por Jesus. É possível que eu consiga convencer as pessoas da necessidade de orar, mas não posso induzir ninguém a se apaixonar por Jesus. Não posso fazer ninguém entender e aceitar o dom da graça. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Portanto, seja qual for o critério utilizado, o fato é que preciso do Espírito Santo, desesperadamente. Às vezes, saio de eventos cristãos me perguntando se de alguma forma nós nos parecemos mais com os profetas de Baal, citados em 1 Reis 18, do que com Elias, o profeta de Deus. Se você esqueceu esta história, talvez seja melhor dar uma paradinha aqui e ler esse capítulo. Caso contrário, o restante das coisas que escrevo nesta parte do livro farão pouco sentido. Os profetas de Baal promoveram uma reunião barulhenta e apaixonada que durou da manhã até a noite. Quando terminaram, ainda tiveram a oportunidade de passar um bom tempo na camaradagem. Acho que podemos chamar assim. Só que não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. 1 Reis 18, 29. Depois daquilo tudo, Elias orou. Deus ouviu sua oração e o fogo caiu do céu. Minha parte favorita dessa história é quando acaba tudo e os profetas de Baal dizem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Eles não disseram: Elias é um grande orador. Nem falaram: Elias com certeza sabe se comunicar com Deus. Foi o Senhor que os impressionou. Eles ficaram espantados com o poder de Deus. Sabiam que aquela experiência não poderia ter sido manipulada por Elias. Eles viram o poder de Deus. É isso que acontece nas reuniões de cristãos que você frequenta? Ou parecem mais com os profetas de Baal, com o que os profetas de Baal experimentaram antes da oração de Elias? Podemos nos divertir bastante cantando e dançando em frenesi. No fim, porém, não cairá fogo do céu. As pessoas saem falando mais sobre quem dirigiu a reunião do que sobre o poder de Deus. Talvez você não precise de fogo vindo do céu, mas de paz. Talvez o que precisa é de sabedoria para saber qual a melhor decisão a tomar. Ou de coragem para fazer a coisa certa, embora possa perder seu emprego.
Ou então, é possível que precise de amor, porque se sente solitário. Seja qual for a sua necessidade, a questão é que Deus está atento a você e às suas circunstâncias, e Ele sabe do que você precisa de fato. Ele é capaz de atrair essas coisas, essas pessoas e essas circunstâncias à sua vida. No entanto, Deus não é um Deus coercitivo. E embora Ele deseje que seus filhos conheçam a paz e o amor e tenham sabedoria, reparei que Ele frequentemente espera que peçamos tudo isso. Ele quer fazer mais do que dar uma mãozinha. Deseja nos transformar por completo. Deus quer pegar um coração tímido e inflamá-lo de força e coragem, a tal ponto que as pessoas saibam que alguma coisa sobrenatural aconteceu. A vida muda de um modo tão miraculoso quanto o fogo que desceu do céu. O Senhor deseja infundir em nós sua sabedoria, porque é espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1,17. Leia também Isaías 11,2. Mesmo quando o Espírito Santo opera em nós para nos transformar e tornar mais parecidos com Cristo, Ele é paciente. Essa obra não estará completa até que seu reino venha em plenitude, embora isso não o impeça de agir agora mesmo. Você deve estar mais familiarizado com a passagem do fruto do Espírito de Gálatas 5, que afirma: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículos 22 e 23. Você pode até decorar essa lista. Contudo, examine esses traços agora mesmo e pergunte a si mesmo se possui cada um deles em um grau sobrenatural. Você demonstra mais gentileza e fidelidade do que os espíritas que conhece? Possui mais domínio próprio do que seus amigos muçulmanos? Mais paz do que os budistas? Mais alegria do que os ateus? Se Deus realmente habita em sua vida, não seria o caso de você ser diferente de todas as outras pessoas? O que mais me perturba é quando não nos sentimos incomodados com o fato de a presença divina dentro de nós não ter produzido uma diferença tão grande a ponto de as pessoas notarem. Muita gente que frequenta a igreja se contenta com um pouquinho de paz, em vez de desfrutar da paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Só queremos o suficiente para sobreviver à semana, ou mesmo ao dia. Com certeza, houve momentos em minha vida nos quais a simples necessidade de enfrentar o dia só era possível graças à ajuda e à presença sobrenaturais de Deus. Você deve entender de que tipo de desespero estou falando. Muitos de nós já passamos por momentos como esse, quando temos mesmo de pedir paz e apoio a cada 10 minutos. Estou falando de quando vivemos a vida dessa maneira, quando empurramos com a barriga cada dia de nossa existência, em nada diferente do restante do mundo. Quando demonstramos a paz que ultrapassa a compreensão do mundo, é aí que as pessoas percebem. E neste momento é que as pessoas dizem: o seu Senhor é Deus. Veja bem, este capítulo não foi escrito para provocar um sentimento de culpa em você, mas sim para servir como desafio e para abrir espaço para uma análise honesta sobre a sua vida.
Você sabe o que significa ser cheio de alegria? Você sente paz genuína? Você sente paz genuína, não importam as circunstâncias da vida? Você costuma retribuir os gestos das outras pessoas com gentileza, por piores que sejam? Já imaginou como seria tão cheio da paz e do amor de Deus a ponto de nunca ficar estressado ou ter de se preocupar? Você não gostaria de ficar conhecido por esse tipo de atitude? Não queremos todos viver com paz, domínio próprio e todo o restante? Note que o substantivo fruto desse versículo está no singular. O texto não diz que há muitos frutos do Espírito, mas um fruto que incorpora todos os diferentes elementos que vêm a seguir: amor, paz, alegria, etc. Isso com certeza não torna essa tarefa mais fácil. Não sei quanto a você, mas eu não posso sair por aí inventando mais amor. Não sou capaz de fabricar paciência com um simples ranger de dentes e com a determinação de ser mais paciente. Nenhum de nós é forte ou bom o suficiente para isso. E a coisa não funciona desse jeito. Nenhum de nós pode fazer o bem por conta própria, e menos ainda conquistar por esforço pessoal os outros elementos que compõem o fruto do Espírito. Contudo, apesar de nossa incapacidade de mudar dessa forma, de simplesmente nos tornarmos mais pacificadores ou alegres, empreendemos uma dose considerável de esforço tentando fazê-lo. Nós nos concentramos naquilo que Deus deseja que façamos e esquecemos do tipo de pessoa que Ele deseja que sejamos. Em vez de reunir toda a nossa força de vontade, vamos nos focar nossas energias e nosso tempo clamando pela ajuda daquele que tem o poder de nos transformar. Dediquemos um tempo para pedir a Deus que coloque o fruto de seu Espírito Santo dentro da nossa vida. E passemos mais tempo com aquele com quem desejamos ser cada vez mais parecidos. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Ainda vamos ter um próximo vídeo ainda sobre o fim do capítulo 7. Peço a você que está me ouvindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, que por favor faça agora. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo. E se for possível, divida esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada. Até daqui a pouco.